Eu sou Nancy Alcântara, sou presidente e coordenadora da AGEB São Paulo e hoje nós estamos aqui no programa Trocando Experiências Agebianas, com mais uma convidada, presidente da AGEB Rio Grande do Sul. E nós vamos conversar um pouco sobre as coordenadorias, de coordenadoria para coordenadoria. Boa noite, Karen! Boa noite, Nancy, tudo bem? Tudo ótimo, agora melhor com você aqui com a gente. Karen Borges, como fala o nome do meio, Karen? Schultes. Eu não ia conseguir falar. É gaúcha, natural de Santa Cruz do Sul, psicóloga, psicoterapeuta sistêmica, escritora. Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Catarina, membro efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, AGEB Rio Grande do Sul, membro da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, Associação Portuguesa de Poetas, Academia Brasileira de Letras Seccional do Rio Grande do Sul, membro da Academia dos Municípios do Rio Grande do Sul, membro da Rede Sem Fronteiras, coautora em diversas coletâneas nacionais e internacionais, coorganizadora da obra O Amor Não Se Lê, coordenadora da coletânea Palavras 2022 da AGEB Rio Grande do Sul e autora de Efusiva Calma e Onírica Aurora. Muito bom esse currículo, hein, Karen? Obrigada. É um prazer, né, para mim, ter essa formação toda, e eu acho que eu sempre invisto, né, na minha formação. Antes de eu querer saber alguma coisa, eu estou lá aprendendo e me qualificando, para depois Muito querer, bom. né, ter a propriedade para poder falar. Então, eu acho que nós mulheres temos esse percurso, né, de ter que nos qualificar muito para sermos reconhecidas, Sim, mas é também importante diversificar o currículo, né? é Participar verdade. e ter trabalho voluntário também, como o da GEB, que é muito importante, né? Tá certo. Essa é a presidente da AGEB Rio Grande do Sul. E o que a gente quer saber? Nós queremos saber da Karen, como foi que ela chegou a essa presidência? Conta para nós. Bem, primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa conversa, nesse diálogo tão importante, né, que é de coordenadoria para coordenadoria. Acho um projeto maravilhoso, parabenizo, né? E porque é tão importante nós estarmos todas as AGEBs juntas, né, e reunidas na mesma missão e no mesmo lema, enfim, da GEB, mas também da GEB atual, da gestão atual nacional, que é a união de todas, né? Então, Sim, acho que é muito importante. E fico, né, para mim, é um privilégio ter entrado para a GEB, ter sido convidada, então, né, a participar da GEB foi através da Eliane Tonello, que eu inseri, né, me inseri na GEB, foi em 2020, um pouquinho, bem no começo de 2020, né? antes da pandemia um pouco. Isso, um pouquinho antes da pandemia, né? Eu estava participando de duas oficinas literárias, né? Uma de escrita psicanalítica e é uma outra oficina de declamação de poesias com Alci Cheuiche. E a psicanalítica é com o psicanalista Paulo Ferraz. Então, eu estava produzindo muito e ajudei junto na oficina do Paulo a ser coautora, né? E não só coautora, organizadora do livro O Amor Não Se Lê, como já está no meu currículo, né? Então,
essa prática e essa experiência, esse exercício de lançar um livro coletivo, né? Eu e a Kátia Bonfante, a minha vice, ela era minha colega de oficina na época do Paulo, e a gente se abraçou juntas, feito uma dupla, que funcionou Uhum. muito bem. Embora o livro ele seja feito com mais coautores também Sim. e com mais co-organizadores, mas eu e a Kátia a gente se afinou de um jeito, né? E Uhum. quando veio o convite, então, para estar na JEB, eu comecei a ter muitas produções, né? Muitas produções de poemas, de poesias e participar. Então, na gestão já da Eliane e da Andrea Barrios, que foi uma gestão de 2 anos, né? Praticamente online, que foi durante a pandemia, né? 2020 e 2021. Certo. E, então, veio aí o convite para mim permanecer, né, ativa, e fiquei atuante na JEB também, e iniciei nesse sentido de poder ter uma identidade como escritora. Então, Karen, muito bom. E olha que com a pandemia, tudo, vocês conseguiram levar adiante o projeto da JEB, porque a São Paulo retomou em 2018, 2 anos antes da pandemia, né? Então, a gente conseguiu ainda fazer 2 antologias, lançar 2 antologias, o que deu uma união maior, né? As algebianas paulistas, que estava parada há um tempão. Em 2020, nós sentimos o baque da pandemia. Foi difícil fazer as reuniões online, mas, de alguma maneira, nós conseguimos ainda manter o grupo. E em 2022, eu assumi, né, em julho. Agora a gente fica até 24 junto com essa equipe maravilhosa que a gente tem. Mas eu queria saber como que está Rio Grande do Sul em termos de projetos, como é que vocês desenvolvem todos esses encontros, essas reuniões, o que vocês fazem nas reuniões? Tá bem. Então, acho que antes de continuar a falar, antes de começar a falar sobre as nossas ações e nossas Uhum. reuniões, eu acho importante falar também como que veio o convite também para presidir a Ah, GEB, tá. né? E Você não... teve ali a gestão da Eliane e da Andrea Barrios com a sua diretoria, que foi totalmente online, né? Foi 2020 e 2021, e aí no final de 2021 veio o convite para mim, né, por elas, assim, para presidir a JEB. Foi uma surpresa para mim, eu não esperava, né, mas a diretoria então fez um convite especial para algumas agebianas para participarem então da presidência, né, e me perguntaram também quem mais eu gostaria que trabalhasse comigo, enfim. E aí veio a ideia da Kátia Bonfante, né? E a gente se deu muito bem, assim, né? Desde a posse até agora. Então, em março de 2022, a gente fez a posse, né? E foi muito interessante esse começo, porque ele era cheio de desafios, porque a gente estava passando na transição do híbrido, né? É, verdade. A pandemia já tinha, né, 2020, início de É, 2022. Então, qual era a nossa maior missão ali, né, e propósito? Era uma adesão das agebianas ao esse hibridismo, né, tanto presencial quanto online. Então, a gente começou a fazer encontros presenciais, eu e a Kátia, e mais algumas agebianas da diretoria, e algumas, então, começaram a continuar a participar online. E é. depois desse processo, cada vez mais a gente foi caminhando para o presencial, né? Tanto que hoje, assim, a maioria das reuniões desse ano, pelo menos, já são presenciais. A gente só voltou a ser híbrido em alguns encontros, porque a vice Kátia foi morar em Cascais, né? Delícia. Sim, Portugal. então, isso, em Portugal. Então, na verdade, a gente mantém, né, os encontros e as reuniões mensais de Uhum. uma forma que alguns encontros são presenciais somente e alguns encontros são híbridos. Então, a gente está É. mantendo essa elasticidade, assim, né? E o maior desafio também, então, era essa adesão das agebianas para essa nova modalidade, né? Para retornar ao que todo mundo chamava de o normal, né? Que não é É, o novo normal, novo né? normal. E então o que a gente fomenta muito nos encontros, e teve uma reunião de diretoria planejando isso, né, no início da gestão, da gente poder pensar ações
que justamente fomentassem e suscitassem essa participação das agebianas, né? E para que É, cada uma pudesse também ter um sentimento maior de pertencimento, né? sim. Que eu acho tão importante, e também de ter afeto nos laços fraternais, para a gente continuar fazendo, então, encontros com qualificação das agebianas, né? E encontros também com favorecendo esses laços afetivos, esses laços fraternos, né? E hoje a Aham. gente tem um grupo coeso, assim, e está muito bonito de participar, e eu tenho o privilégio, então, de estar presente e assistir e compartilhar junto com as agebianas desses encontros que são mensais, né? Então, a gente se Aham. reúne toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês, acontecem os Certo, encontros, né? certo. E a gente já teve, então, nesse período todo, de gestão, né, que já se vão aí 1 ano e meio, mas um pouco Uhum. menos, porque eu comecei em março, né? A gente É, começou em março, e teve uma pausa ali que na verdade foi em fevereiro a pausa que a gente fez desse ano. Em janeiro a gente não fez pausa, a gente acabou dando uma palestra no Fórum Social Mundial para o Idoso aqui em Porto Alegre. olha que E, legal. sim, e foi com as próprias agebianas e Sim, honorários. ai, Sim. nossa, que Foi muito bacana. interessante. A gente falou sobre a importância da poesia ilustrada e É, um recurso útil na saúde mental. Então, foi uma sim, experiência bem gratificante também, com né? certeza. E alguns outros projetos assim que a gente já tem feito, né, nas reuniões, assim, eu posso É. citar alguns que são eu dividi assim entre palestras, saraus, Uhum. oficinas, né, e encontros vivenciais, porque a gente também cada semestre a gente faz um encontro específico para as aniversariantes do semestre. A É, gente dividiu os aniversariantes, uma né? boa ideia. Sim. Uhum. Então, o que mais, assim, dentre as palestras, a gente procura convidar pessoas de fora, mas também tem agebianas que têm sua qualificação e foram Sim, convidadas, né? sim, com Como, por certeza. exemplo, a Ione Russo, que falou sobre o impacto do luto, que é o livro dela, né? Então, a gente também Uhum. oportuniza as Sim, agebianas de poderem divulgar os seus livros para as outras agebianas, né? E seguir como exemplo de publicação de livro próprio, de livro solo, solo. né? É. Isso, a gente tem priorizado bastante isso na gestão também, de estimular a escrita Uhum. qualificada, né? Uhum. E não só em coletâneas, mas também uma escrita de autoria, né? Sim. Tanto os sarais, mas principalmente as palestras, que já foram 8 palestras, né? Uhum. E já foram 3 saraus, que a gente fez sarau de poesias e também sarau de aniversário da JEB. Então, a gente procura, assim, também ter essa ação cultural, né, de estar presente também na sociedade em Porto Alegre, em alguns eventos culturais, como a Tá, gente teve nesse do fórum, estivemos certo. em outro evento também, que foi feita uma pesquisa sobre o leitor do Rio Grande do Sul, né, quem é o leitor do Rio Grande do Sul, e é um projeto muito bonito que se chama Uma Página por Dia. Então, a Ah, GEB vem apoiando esse projeto, né? E então, assim, além desse projeto, tem um novo projeto que a GEB está apoiando, que é sobre uma antologia açoriana, né? É uma hum, homenagem o povoamento açoriano em Porto Alegre e no Rio uhum. Grande, né? Então, ele Tá. está sendo organizado pela Tiane Godolphin e Hum, pelo Milton Pantaleão, da Editora Alternativa, né? E tá. e tá, fica aí o convite, né, para Uhum. participar de quem Perfeito. gostaria de contribuir com essas histórias, né? Porque podem ter memórias de família, enfim, Hum, memórias sobre a cidade também, né? Dessa uhum. açorianidade. Então estão abertas as inscrições. Até quando estão abertas, cara? Então, o prazo exatamente eu não sei te dizer o dia, Tá. mas eu sei que é em setembro. E o nosso carro-chefe, né? Hum. É a coletânea Palavras. Então, ela é muito, né? A gente tem Uhum. feito também dentro da GEB, da nossa gestão, uma divulgação bem grande da coletânea,
né? Hum, Então, bem grande, porque eu digo, ela foi, a de 2022, foi nacional e internacionalmente lançada. A gente certo. teve lançamento na Feira do Livro de Lisboa, né, com a parceria da Rede Sem Fronteiras, com a de André Valverde, e Uhum, também pelo primeiro encontro, né, internacional da GEB, com a Irislene Morato lá. Então, sim, aí ela foi, né, a gente teve o privilégio de convidá-la para ser a prefaciadora da coletânea Palavras, 2022, muito bom. né? E a coletânea, então, foi lançada em Lisboa. Eu presencialmente estava lá, né? Estive presencialmente nos outros lançamentos também, que foi em Punta del Este, num encontro de literatura internacional de lá. E também, óbvio, né, na Feira do Livro de Porto Alegre, que foi o lançamento oficial. E, Aham. e eu levei a coletânea também para um lançamento e para divulgação dela, para o Encontro Nacional e Internacional da GEB, agora em abril, que aconteceu Sei, em Belo estávamos lá. Horizonte, né? E na Então, Bienal do Livro do ano passado, em São Paulo, já tinha a coletânea? não, a Ah, coletânea não. não estava pronta Ah. ainda, né? Então eu estive lá presente, te conheci, né? Sim, a gente se conheceu lá na Bienal de São Isso. Paulo. É. Eu estava para um outro lançamento, né, da Aham. Lura, de uma antologia que eu participava pela Lura, e aí deu assim a Super certo coincidência o para a horário. gente se encontrar lá, porque aí teve um encontro de argebianas da Bienal e eu consegui participar e foi muito lindo, né? Sim, foi muito bom. E A gente sim, conhecemos é, várias, né? Conheci a exatamente. Helene também, que eu não conhecia, a Bilar, a, a Vice, né? Então foi muito Isso, importante. a Brenda. A Brenda, é. Sim, foi um encontro maravilhoso, né? Foi muito Bienal bom. de São Paulo, assim, umas grandes surpresas, né? As É, boas da vida. Eu encontrei uma gebiana lançando também no estande da Lura, né? A tá. Jânia. É. E isso foi muito interessante também, foi coincidência, assim. Então, acho que as agebianas estão unidas sem se darem conta já há muito tempo, Sim, e né? estão assim em 20 estados, quer dizer, é óbvio que a gente tem que encontrar com as gebianas por aí, né? Porque Sim. são muitas, né? Quantos membros tem Rio Grande do Sul? Então, no Rio Grande do Sul tem em torno de 80 membros, tá? Foi aumentando assim um pouco, né? Aham. Mas ativos são menos da metade, assim, Tá, tá? tá. É, sempre assim. É um pouco assim, porque algumas conseguem participar do online, outras conseguem só do Sim. presencial, outras não do É, online, enfim. Então fica, né, alternando assim é. E a também parte. é o estado todo, né? Quem mora no Isso, interior acaba não conseguindo no presencial e às vezes não vem e tal. É mais ou menos isso que acontece em São Paulo, só que a gente tem um número mais reduzido, então também são 34, acho que atualmente, e aparecem entre 16 e 20 nas reuniões, até que é uma margem boa de presença, né? isso, ótimo. Pelo número de argebianos, mas a gente tem ideia de aumentar, tem ideia não, tem objetivo e meta de aumentarmos. Muito interessante toda essa presença da AGEB no Rio Grande do Sul, com essas palestras, coisas importantes, a gente também faz um pouco isso aqui. O que mais que você gostaria de contar para nós, Karen? Eu acho que, né, além das palestras, o que a gente faz bastante também são as mini oficinas. Então, a gente já Como teve são? mini oficina de mini contos, já Ah, teve oficina também de poesia ilustrada, e hum, teve oficina também agora de escritas de si, onde a gente tinha que escrever uma carta, né, para a nossa criança do passado, tendo acontecido alguma coisa na história, a gente dando essa visão de futuro para essa criança, né? Então, olha que escritas de si. legal. É muito Tomando. bacana. Estou amando essas ideias. Já vamos. Boas ideias a gente tem que copiar. Você concorda? Sim, com certeza. E o objetivo desse programa é isso também, né? Quando a gente troca experiência, é para poder também fazer coisas diferentes, não ficar só na mesmice. Daqui a gente inventa bastante, mas sempre pegando o que dá certo da outra, para poder aprimorar e trocar experiências, né? Muito bacana. Sim. Eu Essa tenho aqui,
Eu tenho aqui os títulos também, alguns outros títulos de palestras, né? Já que Hum, a ideia é contribuir e colaborar assim, com ideias também. Então, sim. dentro das 8 palestras que a gente já teve, né, nessa gestão, É. uma foi falada sobre a potência da voz no feminino, sobre a perspectiva da psicologia e da fonoaudiologia, né? Legal. Vocês têm fono também no grupo. Sim, também falamos, também teve uma palestra da Berenice Calamas, que ela falou sobre a biografia dela, que é um documentário, né? Hum, Sim, que foi bem importante, assim, que todos gostaram muito, né? Outra, a gente falou sobre o nascer de um livro, como que nasce um livro, porque a ideia era estimular justamente que as sim. agências escrevam. Então, a É. gente convidou, né, a equipe do Marcelo Spalding para vir, né, que ele é bem conhecido em Porto Alegre. Então, veio a Bruna Tessudo falar com a gente, foi muito interessante, né? E Meu Olhar Feminino, que foi pela psicanalista do Instituto Avuí de Porto Alegre, que veio ofertar uma jornada também, um curso, para as agebianas para fazerem, para trabalharem o seu eu, né, o seu ser. Uhum. A gente também falou sobre a Clarice Lispector, Reflexões e Mistérios, né? Uhum. E, bom, eu acho que, dentre tudo, assim... Ah, e também teve aquela da voz do livro ilustrado e o simbolismo, que também foi feito na Livraria Circula, em Porto Alegre, É. tanto pela Kátia quanto pela Berenice Calamas também. A Berenice é uma grande contribuidora, né, da JEB Gaúcha, ela é nossa revisora das coletâneas também, então ela é muito ativa, assim, então, Uhum. né, vou falar bastante dela, da Tiane Godolphin também, que está sempre Uhum. presente, ofertando também ideias maravilhosas, né, projetos. Eu acho que é isso, assim, né? E o projeto atual, grande, assim, que a gente está fazendo, que está na parte agora da gráfica já, que é a Uhum. edição, é a coletânea Palavras deste ano, que vai ter Tá. o lançamento oficial em novembro, provavelmente, na Feira do Livro. A gente não tem a data ainda, porque não Uhum. saíram as datas, mas se sabe que a feira é no final de outubro, início de novembro. E então a gente está nesse momento, né, com já as escritas prontas, e agora estamos na fase da revisão final, Da do projeto coletânea, do editorial. E, texto. Agora, essa coletânea que vocês lançam sempre, que chama Palavras, ela uhum. tem um tema específico ou é livre sempre? Então, o ano passado a gente fez livre, né? Embora a gente fez uma homenagem aos 100 anos, né, da Semana da Arte Moderna no Brasil, Certo, e a certo. gente fez uma alusão a Abapuru, enfim, da Tarsila Amaral, que foi uma das orelhas, É. assim, um quadro homenageado, né? E a outra orelha foi feita pela Tiane Godolphin, que é da mídia, né, da nossa diretora de mídia. E esse ano a gente fez diferente, a gente colocou um tema que se chama florescer. Florescer, né? Mas Aham, florescer. Então, certo. as tibianas algumas fizeram escritas livres, né? Porque foi dito que podia ser livre, mas um direcionamento para o florescer, né? Tá. Tá? E a capa tá lindíssima, a capa, né? Tanto a do ano passado, que foi feita pela gebiana Lia Dauber, que ela fez em papel Killing, que ficou muito linda a capa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ai, De uma... pena da escrita, né? Isso é Tem. tudo feito em papel, e aí foi tirada uma foto. Isso aqui é, né, Uhum. ela fez uma pena de papel, dobraduras de papel, assim. Olha. Ficou lindo. Aí saiu um quadro disso e foi sorteado entre as agibianas. Ai, olha que bacana. E esse ano, de primeira mão, vou mostrar Opa, aqui, eu São tô com o Paulo, boneco, atenção. estou com o boneco da Palavras 2023, né, onde eu já tenho a capa, que foi Aham, feito pela nossa vice, Kátia Bonfante, que é uma artista. Ela aham. tem uma mão de fada, assim, ela pinta aquarelas e também ela borda, e, enfim, ela é uma artista e escreve, né? Então, assim, a capa ficou lindíssima. Olha, muito bonita. Porque é o livro que abre e saem as palavras, né? Como E borboletas, ideias e palavras e texto e tudo. E ele está navegando no mar, né? Como se É, fosse é uma verdade. jangada, assim, aí tem uma mulher aqui Sim, carregando a pena, né? aham, como se fosse um remo, né?
A Que pena representa a escrita, né? A pena da é, nossa pena da que escrita. dá o norte, né? Que dá a direção do barco, que é o livro. Isso. Muito lindo mesmo. Obrigada por esse privilégio de mostrar primeiro para a Jeb São Paulo e todo mundo vai assistir, né? Exatamente, essa é a ideia, né? A gente tem que oferecer ideias e surpresas, que eu Sim, acho que é tão gostoso a gente se sentir pertencente à JEB, com né? certeza. Outra coisa que E, eu achei muito importante é a capa ser de uma gebiana. Isso é sim, muito legal, porque é apropriação total do trabalho como um todo. Então, se a coletânea é da AGEB Rio Grande do Sul, alguém fez a capa e todas fizeram o texto, acho que isso não tem valor, né? É muito legal. é legal. Da Palavras 2022, a gente, como eu já falei, a gente teve o privilégio de ter o prefácio feito pela presidente nacional, Erislene Morato, né? Boa! E a orelha, como eu já falei, foi da Tiane Godolphin, e esse ano a gente tem uma apresentação dentro do livro, né, sobre o florescer, uma visão Uhum. da psicologia, e na, Foi na, você que fez a apresentação? Oi? A apresentação foi você que escreveu? Eu e a Kátia, Tá. eu e a Vice, aham. E aí, na orelha, a gente tem a nossa primeira secretária muito competente, que é a Magali Oliveira. Então, Uhum. a gente também prestigia as agebianas desta forma, né? Certo, Onde a gente utiliza os próprios recursos das próprias agebianas, com que elas certeza. têm seus talentos, né, com a palavra, e eu acho tão Uhum. importante ficar registrado na coletânea, esse poder que a gente dá Uhum. de alguma Uhum. forma e propõe, né, que é a ideia da JEB mesmo, é a missão da Sim. JEB. E eu também gostaria de falar da Palavras, da nossa coletânea, o que a gente aproveita para fazer com ela também. No Hum. final do livro, né, a gente coloca todas as atividades dos semestres, Olha, das muito bom, reuniões. muito Um bom. card com as fotografias de como que foram os Ah, eventos e o olha, título dos eventos, título da palestra, onde certo. foi, né? Nossa, fica uma lembrança maravilhosa. Sim, fica uma Porque fica no memória. livro, fica registrada uma memória, umas fotos, né? Como se Uhum. fosse livro de biografia, que tem um monte de fotos da pessoa. Isso, isso. Muito legal, biografia da JEB Rio Grande do Sul. Muito bom. Nós já estamos encaminhando para o final da nossa entrevista, da nossa troca de experiências, né? Para saber o que vocês andam fazendo por aí. E queria agradecer muito a sua participação, foi muito enriquecedora. Tem muitas ideias boas para divulgar para esse Brasil. Garanto que muitas outras coordenadorias vão fazer muito desses seus projetos aí, que está bem interessante. Obrigada. E te dou mais um tempo para você falar o que quiser. Tá. É teu microfone. Então, já que a ideia é a união de todas, né, eu Sim, vou compartilhar aqui com vocês um pouco também o meu privilégio, né, de ter sido a prefaciadora da Coletânea Nacional do Originárias, né, sim, é aqui. verdade. Então, Tá acho que é um lindo, projeto tá lindo. editorial muito bonito, Muito, né? muito. Tem participação de bastante gebianas de São Paulo, que eu sei, mas de É, Rio Grande do Sul tem também, mas ainda uhum, está tímida, né? Então, eu é. quero fazer meio que um apelo para as gebianas também daqui do Rio Grande do Sul, para participarem mais das coletâneas nacionais também, né? Não Isso, só da nossa coletânea regional, aqui local, mas é. também da gente poder, é uma forma da gente poder estar mais ativo na AGEB também, porque Sim, nem sempre se consegue ir nos encontros, né? Nas reuniões é. nacionais. Então, participar também da produção literária da JEB é uma forma da gente se sentir pertencendo também à JEB nacional como um todo, né? Com certeza. Ah, eu fiz um convite especial a cada uma, inclusive as que me convidaram para participar em coletâneas, eu fiz uma troca, eu participo e você participa da nossa.
deu certo, eu consegui algumas presidentes coordenadoras que vão entrar na nossa. Dá tempo de você entrar, hein, Karen? Olha, obrigada pelo O convite. tema é liberdade e ainda está na etapa de... Pode ser uma poesia, pode ser um conto, é livre. É a nossa paulistânia, que é mistura de paulista com coletânea, né? Que legal. Então, é a nossa paulistânia e cada uma tem um tema. A primeira foi identidade, onde cada uma se apresentou. A segunda foi olhares. A gente fez em cima de uma palestra que a gente teve, de uma fotógrafa. Então, a gente tinha que fazer em cima de uma foto. E essa é sobre liberdade, que é fruto de um concurso também, que a gente teve. Entendeu? Ter um tema muito pertinente, né? E a liberdade, porque eu acho que esse é um bem maior que todo ser humano busca, a sua liberdade, né? Sua liberdade de expressão, sua liberdade de ser, a liberdade de existir, enfim, liberdade de ir e vir, né? São muitas as liberdades que a gente busca, né? Passa a vida buscando, né? Com certeza, você já está fazendo um texto, olha aí. Pode participar. E foi em cima também da ideia, porque reinaugurou o nosso museu do Ipiranga, aonde Dom Pedro deu o grito de liberdade. Certo. Então, foi por conta dessa ideia que a gente fez todo o processo. Foi no ano passado que teve o concurso, e esse ano nós vamos lançar a antologia. Dá tempo de você participar. Bem, muito obrigada. Uhum. Então, lembrei aqui a data do Tá. edital da antologia Sorianidades. Deixa eu só confirmar aqui certinho. Então, é até 10 de setembro. Dá tempo, hein? Dá tempo, Vamos dá tempo do pessoal fazer escrever. propaganda. As paulistas adoram participar de outras antologias. A gente quer o braço lá no mais longe possível. Então, vamos divulgar. A gente divulga aqui no nosso WhatsApp da GEB oficial. Você passa direitinho a data e o O tema, edital, o isso, edital, quanto que fique, e a gente vai fazer essa propaganda aqui, essa divulgação para você, tá bom? E certo. depois eu passo para você a nota, que ainda tem essa semana, dá tempo. Ah, então tá A bem. oficina do livro, que é a nossa parceira, que vai fazer, tá bom? Ah, que bacana, A Silvia. Silvia Securati, isso mesmo. Sim, participei de alguns projetos já, né? Aham. Artes e museus também, que foi lançado Eu estou nessa. livro. Quase todas eu estou. Tem duas desse ano, né? Mas esse ano acho que eu vou participar de uma. Que é Senta que lá vem prosa. isso, essa que eu vou participar, tá? Também estou. Na outra, eu participei da número 1, que foi Mulheres Notáveis, a 1. A Sim, 2, eu não consegui, não deu, eu estava envolvida com outros projetos. A gente também não tem perna para tudo, não tem braço para tudo. é verdade, gente. Tem muitas opções, eu acho isso tão importante na GEB, né? Sim, sim. Tem muitos convites, e agora que a GEB também se ampliou, né? Com mais 4 estados, um pouco mais, né? Que está essa diversidade toda entre o norte e o sul do Brasil, vocês do centro, né? Que sempre É, concentram, né? É muito bom. verdade. Então, acho que é importante assim a gente estar atenta, né, como a Gebiana, ao que está acontecendo e tirar as escritas da gaveta, porque, né, aqui pelo menos as gebianas têm tantas escritas guardadas e as escritas que são produzidas nas nossas oficinas também, né, Sim. encontros, é importante não só guardar, mas também ah, encontrar lugares para poder publicar. E as coletâneas, elas são Elas dão essa possibilidade, né? exatamente, são Ah, assim essenciais, né, para que a gente vá caminhando para a autoria. para o solo de contos, né? Pelo menos, mesmo que não seja um romance, Contos e que é mais poemas. difícil, ou poemas, exatamente. Ou as duas coisas, né? Pode Sim, fazer um misto de contos e poesias e poemas, enfim. Eu sim, acho que é muito importante. O desenvolvimento do escritor é a prática, ter espaço para poder estar publicando seus textos, é o incentivo, né? Que a uhum, gente tem com os colegas, com as amigas. Eu achava que eu não era escritora, eu falava, não sou escritora.
Faz 22 anos que eu escrevo, que eu participo de antologia, eu ainda dizendo que eu não sou escritora. Né? E aí a Silvia, você é escritora, assim, porque a maioria, quase toda, são pela oficina do livro, né? Sempre me convida, eu sempre Exatamente. participo. Mas acho, é isso, a gente tem mesmo que escrever e colocar as nossas ideias no papel. Esse espaço para a palavra feminina, para nós, é muito importante. Exatamente, Né? exatamente. Ninguém nos cala nunca mais. Ninguém vai conseguir, Sim, é verdade, é né? O verdade. quanto nossas avós e nossas mães e bisavós foram caladas, né? Não, ninguém nos cala. Exatamente, né? Eu acho que esse assunto também que tu trouxeste é muito importante, porque ele é uma discussão que tem acontecido aqui nas nossas reuniões também, né? Quando que a gente se diz escritora? Quando que a Uhum. gente se autoriza, né, a É, esse usar no termo. currículo, usar no dia a Exatamente. dia e ter essa identidade como escritora, né? Eu acho que um primeiro ponto é pertencer à GEB, né? Eu É, acho alguma associação, é uma associação de escritoras, né? Então, sim. acho que quem se associa tem essa possibilidade de formar sua identidade de escritora, né? Uhum. Participar e se sentir pertencente, né? Uhum. Mas também eu acho que o principal é isso, assim, é formar essa identidade de escritora e ter como pares também colegas escritoras, né? Porque a gente Sim, está sabendo no meio onde que tudo está acontecendo, o que é, funciona, né? isso. Mas é uma discussão muito interessante, assim, porque algumas pessoas dizem que é a partir de ter um livro, de publicar o próprio livro, né? Uhum. Mas quantas pessoas, quantas escritoras eu conheço que não publicaram livro ainda, mas já publicaram Sim, assim, N antologias, é, em jornal, enfim. Mas eu acho que o importante é a gente se dar conta que publicar é importante. é, isso. Tá? Estar dentro do Publicar. espaço do livro, né? De alguma Exatamente, maneira. Ou com texto, exatamente. ou todo o texto do livro inteiro, mas tem que estar lá. Tem que estar lá para as pessoas conhecerem a sua forma de escrever, né? Exatamente. E conhecer a história que você tem para contar. Acho que isso é muito interessante. Até as poesias também, né? Interpretar o que você quis dizer com aquelas palavras perdidas no ar. Ah, eu sou apaixonada por poesia, né? Vou Ah, aqui fazer minha propaganda, isso! É né? isso que eu tenho! É, que você me Efusiva deu. Calma, meu bebê, que nasceu ano Aham, passado, foi lançado na Feira do Livro de Lisboa também. certo. Então, ele fala de poesias no feminino, né? Essa questão da autenticidade do ser, né, das mulheres. Então, ele é bem voltado para público em geral, para homens e Uhum, mulheres, mas o tema principal é o ser feminino, né? É o perfeito. devir da feminilidade. Então, mas tem Aham. muitos modismos assim. Então, eu fui por um caminho mais do humanismo, que é da minha Uhum. profissão da psicologia, né, que me ajudou nesse sentido a ter essa visão, né, das mulheres e de poder abrir também meu coração para as minhas liberdades, né, para a Sim, conquista de liberdade feminina, né, o é, quanto a gente já caminhou, já evoluiu sim. e o E o quanto quanto ainda ainda tem, precisa, né? precisa, tem ainda um caminhar grande, E a né? poesia ajuda nesse sentido, né? A Com gente certeza. poder se emocionar com algumas Uhum. poesias, mas também o meu livro ele é para pensar, para Refle- refletir. Refletir Então, sobre. isso, eu Né? usei poesias também para, além do sentir, é para o refletir, né? E não podemos esquecer da importância da poesia, né? Porque Não, é a muito bom. prosa e os É, contos, enfim, e, as crônicas, a escrita criativa, ela tem essa tendência de ir para essa escrita mais longa, né? é, E o poema ele fica sempre assim uma coisa mais tímida nas é. publicações, né? Mas E ele é muito denso. sim, Ele vem e profundo. carregado de conteúdo muito forte. Eu vejo a poesia, o poema assim. E você precisa ler e reler. Um conto você lê e já compreende. Você pode, no máximo, reler para compreender melhor. Mas uma poesia, às vezes, você precisa, sabe, degustar, né? Você precisa ler as entrelinhas, porque o poeta, ele fala nas entrelinhas.
né? Exatamente. Então, é na cadência, né? É numa palavra, noutra. É muito interessante. Eu agora estou nessa, porque me apaixonei também pelos poemas. Vamos ver se eu já lanço o meu livro logo. Estão pegando no meu pé. Já tem várias. Vai sair, com Vai certeza. sair, com certeza. Algo lindo, né? Porque nosso Uhum. mundo interno é para florescer, né? E os É, poemas vêm para isso também, para a gente colocar exatamente. para o mundo, né? É verdade. Escrever é sempre um ato para o outro, né? Não é para Sim, si, né? A gente precisa sim. de um leitor, né? A gente não escreve que é para a gente mesmo, a gente escreve Não, realmente, né, algo que é para a gente importante, sim, né, para o processo sim. de ser, mas também é sempre em relação a um outro, né? Então, nunca é uma solidão escrever, né? Não. Se O você ato. escreve, é para alguém ler. Não teria menor sentido escrever para ninguém, né? É isso que você falou mesmo. E Por para isso que é deixar importante aí, publicar, né? e para deixar aí publicado. Gostei muito da ideia de colocar as fotos no final do livro. Vou sugerir para o quanto encarece isso na edição, né, da coletânea, eu não sei, porque Sim, também tem isso, né? sim, eu acho que faz um orçamento bacana, assim, porque às vezes não precisa ser colorido, pode ser P&B, Sim, sim, branco, e o importante é ter os nomes das palestras, né, é. exatamente assim que dá a Que ideia. aconteceu, né, dentro, Card de exatamente. convite, né? Enfim, acho que fica assim uma memória mesmo, né? Nós temos nosso Instagram, não sei se você segue, a Geb São Paulo, e Sim, temos o canal do YouTube, que é onde nós vamos colocar essa entrevista, que não deixa de ser um registro e uma memória, né? Não sei até sim. quando, porque uma vez que o Orkut morreu, a gente não sabe o que vai acontecer com A essas tecnologia mídias. veio e ela é rápida, né? A gente está sempre se É, adaptando, né? Mas exatamente. queria parabenizar, sim, pela TV São Paulo, né? TV Ageb São Paulo, achei interessante, Muito né? obrigada. E uma ideia, assim, maravilhosa. E principalmente como espaço, né? Para a gente compartilhar e colaborar e trocar, fazer partilhas, né? E trocas. Então, Isso mesmo. achei muito interessante. Já passei por lá, já me inscrevi no Ai, que ótimo! Sim, já vi que tinha algumas entrevistas, já vi que tinha as reuniões que aconteceram após, Uhum. enfim, né? É, Então, a retrospectiva. E as e entrevistas ainda não tem nenhuma. Você é a terceira. Então, certo. logo vão começar a aparecer. E aí você pode ver a ideia das outras, né? Sim, Também. a gente vai Trocando. trocando, né? A Enfim, ideia é essa. Tá bom? Muito obrigada. Vocês estão de parabéns. Orgulho dessa JEB. A Irislene Morato é super agregadora, isso que é muito importante. Ela quer essa união, né? E isso está acontecendo também muito por conta dela, né? Eu acho que a gente deve isso a ela. A gente se conheceu em encontros promovidos por ela, né? E isso que faz a AGEB crescer cada vez mais no Brasil, né? Não só nos estados, não só segmentado, mas, e essa união é tão rica, né? Com as isso. culturas regionais. Te agradeço muito, um beijo enorme para você e até a próxima vez que a gente pode bolar alguma coisa para se encontrar, tá bom? Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade da gente fazer esse diálogo, né? E eu acho que tão importante como tu disseste, é ter pessoas na liderança que tenham tanta competência quanto afetividade, né? Sim. E a Irislene tem essa característica, assim, então, e vai reunindo pessoas como a gente também, né? Porque É, também é muito acolhedora, né? é. E trata a gente assim dessa forma já, com bastante respeito, com bastante coleguismo, e eu acho Uhum. isso um profissionalismo excelente. É Então, muito verdade. obrigada e Imagina, parabéns para vocês. eu que agradeço.